Mensagem pregada por Diogo Martins, no dia 20 de dezembro de 2016, na Comunidade Missionária Israel, terça-feira, no culto de oração. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 ao 47, depois capítulo 4, versos a 32 ao 35. Diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Agora capítulo 4, versos a 32 ao 35. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, e eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. A igreja passa por problemas. Não falo a noiva de Cristo, pois essa é incorruptível, mas o sistema estabelecido pelos apóstolos que não se manteve até o dia de hoje. Não precisamos de nenhum especialista em historicidade bíblica para dar um diagnóstico para a igreja moderna. Ela está doente, e eu e você estamos incluídos nela. Por mais fervorosos e piedosos que possamos ser, sofremos com a doença do corpo chamado pecado. Falamos tanto, pregamos tantos contra os fariseus de nosso tempo, que acabamos nos tornando iguais àqueles que tanto condenamos. Durante muitos anos falamos contra a igreja romana, mas o que nos tornamos hoje, somos o neocatolicismo, ou seja, os novos católicos. Quase não há diferença entre nós. Temos nossos ídolos, nossas indulgências, nossos cacarecos ungidos, temos a religiosidade, nossas orações enfadonhas e sem interesse. Temos muitas coisas, mas também não temos o mais importante, o que eles não têm: Jesus. Confesso que sempre quis participar de uma igreja assim, como a igreja dos apóstolos, mas confesso que ainda não a encontrei e pelo andar da carruagem a cada dia que passa fica mais difícil achar. Quando vim para essa igreja brotou a esperança no meu coração. Achei a igreja que sempre quis, com exposição da palavra, manifestação livre e genuína do Espírito Santo. Mas com o simples fato de conviver e congregar, vi que também estamos adoecendo. A igreja de Atos é o modelo a ser seguido através dos tempos, mas achamos esse modelo ultrapassado. Oração, leitura da palavra e jejuns, não. Adaptamos para a realidade dos nossos tempos. Colocamos de tudo um pouco dentro de nossas igrejas, incluindo o pecado, e do lado de fora, o maravilhoso Deus Salvador que bate à porta na esperança de que alguém o ouça, e deixe-o entrar, como está escrito em Apocalipse 13:20. Entramos em sua casa e o expulsamos porque ele não se encaixa com o modelo de igreja de hoje. Será que Jesus se encaixaria no seu modo de vida? Hoje não existem diferenças entre o cristianismo desses irmãos, da igreja apostólica, e o nosso, mas existe sim um abismo de separação. Como o mesmo abismo intransponível que Jesus ilustra na parábola do rico e o Lázaro, essa mensagem não é para acusar, nem para agredir, mas para que possamos pensar e fazermos uma análise de como foi o nosso ano de 2016 e ver o tipo de cristãos que nos tornamos e, se realmente estamos dispostos a voltar às raízes e viver o cristianismo de fato e de verdade no ano que se aproxima. Quero nessa mensagem fazer um paralelo entre a igreja desses irmãos com o nosso cristianismo hoje. Se estivermos fazendo o que está descrito no texto, glórias a Deus e que você continue assim, mas se não, que eu e você possamos voltar às raízes bíblicas o quanto antes. Vamos fazer uma análise expositiva do texto, verso por verso do capítulo 2 de Atos. E o primeiro versículo é o de número 42 que diz:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O primeiro ponto que quero abordar é que esses irmãos eram determinados em obedecer. Em João 14:15 diz que se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em Lucas 6:46 diz, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Não adianta nada você vir fantasiado de crente, ter cara de crente, linguajar de crente, ter roupa de crente. Não adianta de nada diante de Deus. Durante esses últimos anos, tem sido pregado que o homem pode contender, exigir, argumentar ou até mesmo se colocar em pé de igualdade diante de Deus. Mas esse tipo de mensagem é tão satânica quanto a atitude do próprio Satanás no paraíso. A Bíblia diz sobre uma parábola que está em Mateus 21:28-32. A parábola dos dois filhos. Onde o pai pede a um filho que trabalhe com ele no campo, mas esse primeiro filho diz que não ia, mas se arrependera pelo que tinha dito e foi. O pai vai até o segundo filho e faz o mesmo pedido. Esse filho diz prontamente que iria trabalhar no campo, mas não vai. Essa passagem ilustra muito bem como funciona o reino de Deus. Funciona através da obediência. Ninguém é abençoado por Deus se tiver boas intenções. Boas intenções não levam ninguém ao céu, mas com certeza é passaporte garantido ao inferno. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O segundo ponto que quero abordar está no versículo 43, que diz: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esses irmãos da igreja apostólica tinham reverência a Deus. Em Êxodo 3:5, então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Todo lugar que a presença de Deus se manifesta, aquele lugar é terra santa. Não importa o local. Se Deus quiser se manifestar em uma casa de prostituição, aquele lugar será um lugar santo. Se Deus quiser se manifestar em um terreiro de macumba, aquele lugar será um lugar santo. Jesus disse que onde 2 ou 3 se reunissem em seu nome, Ele estaria presente. Então, se Deus está presente, esse lugar é santo. Quando os santos se reúnem para prestarem um culto público, a igreja se torna o lugar mais santo da terra. Mas infelizmente muitos não têm essa compreensão, porque não se prega mais sobre santidade em nossas igrejas ou até mesmo sobre a santidade de Deus e quão perigoso é para o pecador se aproximar despreparadamente diante de Deus. Eclesiastes 5:1 diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir, é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Deus é longânimo. E o que isso significa? Significa que Deus posterga, que Ele atrasa, adia o juízo. Mas isso não significa que Deus cancele o juízo. Ele adia de forma misericordiosa para que o pecador tenha consciência da sua má conduta e se converta dos seus maus caminhos. Mas caso o pecador não se arrependa, então o juízo é sem misericórdia. Um exemplo da justiça de Deus aconteceu com Uzá, quando ele tentou segurar a arca de Deus, impedindo que ela não caísse no chão. Deus fulminou Uzá, porque ele tocou na arca, mas porque Deus matou Uzá, ele estava ajudando. Vamos tentar entender melhor. A arca simbolizava a presença manifesta de Deus. Era feita de ouro, simbolizando a sua glória inalcançável. Havia vários rituais que os sacerdotes tinham que fazer para tocar na arca, mostrando a sua santidade plena e absoluta. Uzá era sacerdote, logo ele sabia dos preceitos de como se aproximar da arca. Uzá era de uma família de sacerdotes, logo ele sabia desde menino como deveria se portar diante da arca, da presença de Deus. Uzá então torna-se indesculpável ao tocar, pois ele julgou que a sua mão era mais limpa do que o chão que ele pisava. Uzá teve boa vontade em fazer a obra, mas não estava preparado. Muitos estão assim nos púlpitos, despreparados para se apresentar diante da santidade elevada de Deus. Deus ainda mata no altar, mas Deus não está fazendo isso para demonstrar o seu grande amor e sua misericórdia plena e incomum sobre esses hereges e pecadores. O fato de Deus não matar essas pessoas que sobem no púlpito em pecado, é uma manifestação do imenso e extremo amor que Ele tem por seu Filho Jesus e pelo sacrifício que Ele fez na cruz e por causa da sua infinita misericórdia. Deus poderia visitar os altares nessa noite e fulminar alguns em certos púlpitos de nossa nação, para que temor volte à casa de Deus.
Algumas perguntas precisam ser feitas. O que você quer do culto? Para que ir ao culto? Qual é o seu sentimento? Nossa motivação é de adorar e cultuar a Deus. Uma das formas de adoração e louvor a Deus é através de nossas roupas. Você pode se preparar, colocar a sua melhor roupa e louvar a Deus com ela. Diga ao Espírito Santo: Senhor, essa roupa coloquei para me encontrar contigo na tua casa. Que a minha roupa alegre o seu coração. Essa é uma das formas de louvor a Deus. E não só berrar, dar pulos e cambalhotas na igreja, mas louvar a Deus com as roupas. Não dá ibope, ninguém vê. No máximo que falarão é que está bem arrumado ou bem arrumada, e os carnais perguntarão quais são as suas intenções. Outra coisa é, onde estão os sinais e as maravilhas apresentados nesse versículo? A Bíblia diz que a pregação e os sinais servem para edificar os que não são da fé. A grande comissão Marcos 16 e 17 a 18 diz: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus disse que esses sinais acompanharão aos que creem. Me desculpem os irmãos que acreditam que os sinais cessaram, mas tenho experiência na minha vida pessoal que o poder de Deus ainda está atuando para curar e libertar pessoas. O texto diz que se você crê, esses sinais acontecerão. Bom, se não estão acontecendo, no mínimo é que as pessoas pararam de crer e de buscar poder e uma vida reta diante de Deus. Irmão, precisamos urgentemente voltar à doutrina dos apóstolos. O terceiro ponto que quero abordar está no versículo 44, que diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esses irmãos tinham unidade. Unidade significa indivisível, única, ou seja, são no mínimo duas partes diferentes que se juntam, mas mesmo sendo diferentes, ao se unirem elas não causam atrito por suas diferenças. Paulo ilustra muito bem que fazemos parte do corpo de Cristo, onde cada órgão tem a sua função específica dentro do corpo. Harmonia, partes diferentes que quando juntas, não agridem ou se chocam. Jesus estabeleceu a sua igreja para ser corpo tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Enquanto preparava essa mensagem, Jesus me deu uma revelação sobre esse plano da mensagem. Cada igreja prédio é um organismo, um membro no mundo espiritual e que exerce funções específicas no mundo espiritual. Exemplo, isso é o que acontecia muito antigamente, quando a Igreja Batista da Lagoinha era boa nas ministrações de louvor e era referência nessa área. Sem a idolatria de hoje, espiritualmente ela combatia no mundo espiritual com louvores. Nas regiões celestes, era identificada como um centro de formação de soldados que batalhavam no mundo espiritual através dos cânticos. A Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, conhecida como uma igreja que pregava a palavra, então no mundo espiritual, era conhecida como uma escola de formadores de soldados que batalhariam com a mensagem do Evangelho. E assim por diante. Cada igreja tem uma função, tanto no mundo físico, em uma área que se destaca. Outro exemplo é Jocum Missões, e na parte espiritual cada igreja tem uma função no mundo espiritual e no mundo físico. A atividade que a igreja mais se destaca, essa é a função dela no mundo espiritual. Tanto para o bem, como para o mal. Se a igreja é uma igreja unida na corrupção, mentira, fofoca, baderna, espiritualmente ela é reconhecida nas regiões celestiais da mesma forma e não tem poder algum. Façamos que as nossas igrejas se tornem centro de formações de soldados, e não estrelas, ou falsos profetas e mestres. Outro ponto que quero abordar, está no verso 45 que diz: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A Igreja dos Apóstolos era uma igreja solidária ou misericordiosa. Em Mateus 5:7, diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em Romanos 12:9 diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao bem. Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus me deu uma revelação enquanto estava preparando esse tópico. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Isso significa que a nossa comunhão com Deus nunca será maior do que a nossa comunhão com nossos irmãos.
É isso mesmo que acabou de ouvir. Vou repetir. A nossa comunhão com Deus nunca será maior do que a nossa comunhão com nossos irmãos. Isso é tremendo. Jesus condiciona o seu relacionamento conosco, da mesma forma que condicionamos o nosso relacionamento com nossos irmãos. Isso corrobora com outro texto que Jesus disse que, pelos frutos, vos conhecereis. Então, se você quiser crescer na comunhão com Deus, e ir a níveis mais profundos com Ele, aprofunde seu relacionamento com seus irmãos. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que as igrejas da Galácia e de Corintos ajudaram os irmãos de Jerusalém. No início do apostolado, Jerusalém era a igreja-mãe, rica e poderosa, mas por causa das perseguições dos judeus e de Roma, a igreja de Jerusalém ficou pobre, miserável, não tinha onde morar, o que comer e o que vestir. Paulo passa por igrejas pobres, Corinto e Galácia, recolhe uma oferta para ajudar, mas o mais impressionante é que as igrejas que ajudaram eram muito pobres, e elas ajudaram a igreja que era mais pobre que elas. Essa é a beleza do Evangelho. Isso é solidariedade. A Bíblia dá vários exemplos de ministérios de solidariedade ou de socorro. Ministério de hospedar os santos em Hebreus 13:2. Diz que as pessoas hospedaram anjos sem saber. Ministério de vestir os santos. Atos 9:39. Diz que as mulheres choravam por Dorcas porque ela fazia roupas para os necessitados e mandaram chamar Pedro para ressuscitar ela. Ministério de alimentar os famintos. Romanos 12:20. Diz que devemos oferecer comida até mesmo aos nossos inimigos. Uma pergunta que não quer calar. Os moradores de Jope gostavam tanto de Dorcas e de seu ministério que pediram a Pedro que a ressuscitasse, devido à grande importância de seu ministério e carisma. Agora te faço uma pergunta. Se você morresse, as pessoas da sua igreja pediriam para Deus ressuscitar você por causa do seu carisma e empenho ministerial de ajudar quem precisa. Próximo tópico está no verso 46 que diz: todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. A igreja dos apóstolos era uma igreja que tinha comunhão. Nunca estivemos tão interligados com as pessoas. Redes sociais, YouTube, WhatsApp. Podemos falar com qualquer pessoa, a qualquer hora em qualquer lugar do planeta. Mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão longe de quem está perto. Hoje não se vê mais irmãos tendo comunhão fora da igreja, almoçando, festejando, rindo, comemorando. Só vai em aniversário para não ficar feio. A expressão de comunhão no Novo Testamento no original grego é igual a koinonia, que quer dizer, tendo algo em comum, igual ao compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, companheirismo. Somente os regenerados pelo Espírito Santo podem vivenciá-la em sua plenitude. O nosso ponto em comum é Jesus, nosso compartilhar é Jesus que nos tirou do lago de lama e charco do pecado. Compartilhamos Jesus, somos irmãos em Cristo. Esse é, ou deveria ser o nosso ponto em comum, e não porque frequentamos o mesmo lugar e nos encontramos pelo menos uma vez por semana em um lugar que se chama igreja. Para simplificar, vou cantar uma música que explica bem o que é ter comunhão. Se você souber a letra, você não vai cantar, mas vai prestar atenção no que a letra quer dizer e comparar o seu nível de comunhão com os membros de sua comunidade de fé. Isso que falo para todos os irmãos, não só seus amiguinhos não. Vamos prestar atenção e refletir na música. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. A sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Aleluia. Livre pra te amar e pra te aceitar e para te
por quê? Pois eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Penúltimo tópico aqui está no verso 47, que diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esses irmãos davam bom testemunho. A carta aos Filipenses é a carta direcionada àqueles que dão ou querem dar bom testemunho. Filipenses 1:4-5 diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1:27 diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fiquem sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho. Filipenses 2:15 diz: para que venham se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: afastem-se de toda forma do mal. Romanos 2:24 diz: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Hoje as pessoas não querem saber de Jesus por causa do mau testemunho de muitos. E isso custará caro. Ou você acha que Deus vai deixar barato o que estão fazendo com o Evangelho, fazendo o Evangelho moeda de troca? Crentes que dão mau testemunho, impedindo pessoas de se aproximarem de Deus. Ser crente igual ao fulano, prefiro ir para o inferno. Se você dá mau testemunho, prepare-se para se encontrar com um Deus raivoso, que a Bíblia diz nos Salmos 5:7 que ele se ira todos os dias por causa das ações dos pecadores. Isso. Vai brincando de ser crente, miserável. Isso. Você com seu mau testemunho, tá levando muita gente para o inferno e Deus vai prestar conta dessas almas. Último tópico. Esses irmãos, eles tinham Jesus. Hoje muitas pessoas têm um conceito histórico, alegórico, figurativo ou imaginário de Jesus. Mas esses não. Eles têm uma experiência real com Jesus. Esses irmãos tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, ao ponto de mudarem radicalmente suas vidas. Eles morreram por Jesus, morreram pela mensagem dos apóstolos, eles morreram pela história de um Deus homem que morreu para me salvar e perdoar todos os meus pecados, e Ele quer a minha companhia para sempre. Jesus tocou poderosa e indiscutivelmente o coração dessas pessoas. A graça de Deus alcançou cada coração dessa igreja. Quando Jesus se aproxima, alguma coisa acontece. Zaqueu teve um encontro com Jesus e devolveu 4 vezes mais. Maria Madalena nunca mais se prostituiu. Tomé nunca mais duvidou. Pedro nunca mais o negou. Em 1 Samuel 10:9 diz que Deus mudou o coração de Saul. Atos 9:4 diz que Jesus mudou o coração de Saulo. Quando temos um encontro com Jesus, Ele também muda o meu e o seu coração. Quero fazer uma oração por você, Senhor Jesus. Obrigado por mais eu ter a oportunidade de pregar a Tua palavra. Perdoa-nos, Deus, por nos distanciarmos tanto da igreja que o Senhor criou. Perdoa o nosso pecado de nos afastar da fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Perdoa-nos por preferir o mundo do que a Tua santa palavra. Tenha grande misericórdia de nós. Que essa mensagem caia como uma semente em um campo fértil, que venha produzir 100 vezes mais. Espírito Santo, nos convença do pecado. Mostre o nosso pecado, exponha o nosso pecado para nós mesmos, e que nos arrependamos de verdade. Fica conosco, Senhor Jesus. Não nos abandone. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Se foi abençoado com essa mensagem, compartilhe em suas redes sociais. A mensagem é livre e pode fazer uso dela. Pode baixar o áudio que está na descrição e enviar para seus amigos. Pode pregar em sua igreja. Honre Jesus com a sua pregação. Me siga no canal do YouTube, canal Diogo Martins. Tem outras mensagens abençoadas lá. Que Deus vos abençoe.